E aí, Eric? E aí? E aí, gente, boa noite, né? Estou aqui com o Bernardo, nosso convidado da vez. Tudo bem, gente? Tudo bom, Bernardo? Olá. Tudo. Então, eu queria pedir para você se apresentar um pouco, falar o que você faz atualmente, onde você está atuando, qual a sua formação. Fala aí para a galera conhecer um pouco de você. Então, eu sou Bernardo, né? Eu hoje em dia trabalho na TIM. Eu sou consultor sênior de planejamento financeiro, na verdade, mais a parte de planejamento e controle, e toco uma das partes de reporting da companhia, né? Onde, basicamente, você tem ali a estrutura de o mês fechou, a gente tenta entender ao longo do fechamento e após o fechamento os desvios, né? Entre o que está acontecendo, esse realizado, o que a gente projetou, as atualizações da nossa projeção. Então, e mais importante de tudo, descobrir, tipo assim, cara, por que está desviando e qual o impacto disso. Eu sou economista formado, tenho mestrado em economia e MBA em compliance e finanças. Antes da TIM, eu trabalhei na Mr. Cat, né, onde eu conheci o Eric, e também trabalhei numa outra multinacional, que foi a gravadora Sony Music, por 4 anos, quase. Show de bola. Obrigado aí. Vou passar a bola aqui para a Isa. Isa vai começar aí com uma pergunta. Nosso tema aí, coeficiente de financiamento, né? E a Isa vai começar aí. Falando então sobre esse nosso tema que a gente está vendo agora, coeficiente de financiamento, você poderia explicar para a gente no que consiste ele? Então, o coeficiente de financiamento é mais ou menos o seguinte, acho que se eu pudesse botar assim, em poucas palavras, seria algo como é você ponderar dentro de um coeficiente variáveis como o custo da dívida, né, que é os juros que você paga, e o parcelamento. Então, assim, através do coeficiente de financiamento, você consegue ver de maneira um pouco mais fácil relações entre preço, entre parcelamento e custo, né? Quanto menor o custo de financiamento, teoricamente, melhor, né? Quanto menor o coeficiente, melhor. Mas não necessariamente, também, porque tem a questão do prazo, mas, assim, é importante sempre você ter essa relação entre prazo e custo, né? Custo da dívida, juros que você vai pagar. Então, assim, eu acho que é uma coisa que está muito ligado na parte de matemática financeira, né? Ali a varejo, principalmente leasing, e assim, eu acho assim, é importante você conhecer, ter noção do que é e ver como você pode usar isso para comparar situações de financiamento diferentes. Show. Show. Matheus, você tem alguma pergunta? Então, a utilização do coeficiente de pagamentos, né, deriva da série de pagamentos. E a gente quer saber em quais setores econômicos essa estrutura é mais utilizada. Olha, eu posso dizer para você seguramente, varejo, independente se é de varejo de moda, varejo de eletrodomésticos, isso daí o vendedor tem que ter isso no core, no sangue, porque eu acho que é a maneira mais fácil de você conseguir ali equalizar, você passar valores para o cliente, né? Através do coeficiente, quanto você vai pagar de parcela, por exemplo. Quanto é que você consegue, pelo valor de coeficiente, o valor de coeficiente é nada mais, ele condensa num número só a relação entre juros e tempo, né? O tempo que você vai parcelar. Então, assim, é importante você saber aí essa questão de você ter bem esse conceito na cabeça. E, além disso, também, acho que hoje em dia, cara, cada vez mais as empresas estão tirando o capital imobilizado. Até mesmo lá onde eu trabalho, na TIM, a gente trabalha muito com leasing, né? Leasing de operação financeira, de leasing de operação. Em vez de você ter uma torre, de gastar uma fortuna numa torre, você opta por fazer leasing, você não fica com aquele dinheiro imobilizado. Então, assim, coeficiente financeiro, coeficiente de financiamento
tem a ver com isso. Então, assim, eu acho que quando você passa a fazer contas de leasing e depois para fazer contas de parcelamento, você consegue usar isso quase em qualquer setor. Mas, assim, mais especificamente varejo. Entendi. Então, o varejo vê bastante disso, né? E utiliza bastante. Sim. A gente também queria saber se você utiliza fluxo de caixa no seu trabalho, se sim, como é abordado, como vem isso tudo. Cara, fluxo de caixa, hoje em dia, eu costumo dizer que é o core da análise financeira. Eu acho que mais importante que você ter ali um DRE bem estruturado, você ter um balanço bem estruturado, assim, para você entender as finanças de uma empresa, se sua empresa está gerando recursos, é importantíssimo você ter essa noção de fluxo de caixa. E eu acho que para o pessoal que trabalha também na parte de M&A, o fluxo é do fluxo de caixa que sai o valuation, né? Então, assim, você ter uma boa projeção de fluxo de caixa é uma ferramenta importantíssima para você poder dar preço para as coisas, para você dar preços em projeto, dar preços em... Como é que é mesmo o nome daquilo? Em projetos, em firmas. Então, eu acho que o fluxo de caixa também serve para você ver a saúde financeira da empresa. A empresa pode ter um lucro ótimo, mas se ela tem contas a receber inflando, ela não vai estar gerando recurso. Então, assim, teoricamente, você vai ver ela bombando no DRE e só a conta de contas a receber aumentando. E você vai ver o impacto disso no fluxo de caixa da companhia. Então, eu acho que, assim, fluxo de caixa é uma ferramenta de análise poderosíssima. Então posso olhar para o fluxo de caixa e dizer se a companhia está indo bem, se está indo mal, como é que ela vai... Então, assim, eu acho que é uma tríade que você vê junto. Que é balanço, DRE e fluxo de caixa. Eu acho que se você tem aí isso já diz muito. E ainda mais se você tem um histórico aí de 5 anos dessas 3 informações, você vê o andar das coisas, você consegue aferir muita coisa sobre a empresa. Sobre, tipo, para onde vai, de onde ela veio, para onde ela está indo, enfim, se ela está gerando recursos. Eu acho que isso é uma variável muito importante hoje em dia. Lá, hoje em dia, na TIM, a empresa hoje em dia, ela é completamente driven, como o nosso CFO fala, driven by cash, né? A gente não vê, hoje em dia, a gente não toma tantas nossas decisões em resultado, quanto é que a gente tem no EBITDA, quanto a gente tem no lucro líquido, mas como é que está a nossa geração de caixa? E isso tudo vem do fluxo de caixa. Entendi. Muito obrigado, viu? Nada. Então, Bernardo, ainda quanto ao coeficiente aí de financiamento, né, que a gente estava comentando, a gente sabe que algumas empresas elas decidem por embutir, né, vamos dizer assim, algumas despesas, né, algumas taxas no coeficiente. Você sabe quais são normalmente essas despesas que são embutidas? Olha, eu diria que seriam muito em si despesas de ordem financeira, né? E quando eu digo seria taxa de juros, principalmente, né? Então, assim, eu acredito que a principal despesa a ser colocada dentro do coeficiente financeiro são as despesas financeiras, porque exatamente o coeficiente financeiro ele pondera entre prazo e taxa de juros. Então, faz sentido que o valor do dinheiro no tempo, que é os juros, esteja precificado dentro dele. Entendi, beleza. Então, Bernardo, boa noite. Eu gostaria de também fazer uma pergunta ainda nessa linha de raciocínio, que eu gostaria de saber o que seria mais importante de prestar atenção na hora de iniciar o financiamento. Você falou aí da taxa de juros, mas teria algum outro fator que você levaria em conta antes de um financiamento? Cara, eu acho que discussão de financiamento é um assunto que, assim, a gente poderia se estender aqui bastante. Mas eu acho que, tentando botar aqui em miúdos, tem
às vezes você tem necessidade de prazo para pagar. E para você poder alongar seu prazo de pagamento, você está disposto a pagar mais por isso. E tem outras situações, por exemplo, que você nem está necessariamente procurando um financiamento longo, mas você está querendo pagar a taxa barata. Então, assim, eu acho que vai muito da estrutura do financiamento que você procura. Um exemplo, se você está uma empresa que está precisando se fazer um processo de investimento a longo prazo, né? Ela vai procurar algo que esteja mais próximo, que tenha condições de como é que é mesmo o nome daquilo? De juros menor, porque assim, ela já está vislumbrando longo prazo. Mas, necessariamente, eu acho que em outras situações a empresa vai preferir você ter, na verdade, um prazo mais longo ainda, e nesse prazo maior você está disposto a pagar mais juros, você está disposto a ter uma taxa maior. Então, por isso que eu falo, às vezes, um exemplo, num projeto que você vai ter um retorno lá no longo prazo, muito no longo prazo, assim, você não vai procurar tanto que seja mais barato, mas você vai procurar o que vai ter a condição de prazo que você vai ter para o projeto finalizar e ele começar a te gerar recurso. Entendi. Entendeu? Entendi, obrigado. Nada. Alguém tem alguma pergunta ainda, pessoal? Por mim, não. Por mim também tá tranquilo. Bernardo, eu queria perguntar se você podia falar para a gente um pouco de algum projeto que você está trabalhando agora, ou que você tem visto mais agora na TIM. Como é que são feitas? São muitas reuniões? Você trabalha com várias áreas ao mesmo tempo? Porque eu entendi que você tem diversas coisas para avaliar, né? O fluxo de caixa, o coeficiente, e isso tudo você reporta com outras áreas. Como é que é ser feita essa comunicação? Então, eu acho que o que acontece é o seguinte, eu vou explicar mais ou menos como é que é o meu trabalho para você entender a dinâmica. Eu fico numa área chamada PIC, né, que é Planejamento e Controle, e essa área é dividida em 3 times. Você tem um time que ele serve basicamente para gerar informação para a gente, que a gente chama de Data Management, né? Você tem a parte que a gente chama, que chama Planejamento e Controle, propriamente dito, e que é a parte que fica, de fato, entendendo as relações de real versus orçado e a comunicação, o reporte dessas informações direto para a Itália. E tem a parte que é a parte de reporting. A minha vaga, especificamente, ela fica ali bem entre essa parte de planejamento, controle e reporting, né? A minha vaga, teoricamente, é de planejamento e controle, mas eu trabalho muito na parte de reporting também. E hoje em dia, meu trabalho, como é que funciona? Pensa o seguinte, fechou o mês, a gente tem aquele monte de informação chegando, a contabilidade fechando os números, e a gente a minha vaga especificamente, ela faz análise das demonstrações financeiras, e a gente acaba vendo muito custo de financiamento, como é que está o custo de financiamento, quanto é que a gente está orçando. Hoje em dia a gente tem uma análise muito grande sobre o impacto do leasing nas nossas operações. Acho que a TIM é uma empresa que fez um processo de desimobilização muito grande. O que é desimobilização? Vamos pegar um exemplo bacana, que é o seguinte. Você é uma empresa que você tem no caso, a gente tem antena pra caramba. Só que a antena é um dinheiro que a gente foi lá, gastou um dinheiro grande. E o que a gente optou por fazer? Vamos vender essa antena e vamos fazer contrato de leasing operacional delas, que é o seguinte, a American Tower, né, que é uma das empresas que faz aluga a torre para a gente, comprou a torre da gente e aluga para a gente. A gente, em vez de ficar lá com
7 bilhões em torre parada, que a gente é dinheiro que 7 milhões que voltou para a gente está aplicando o nosso processo produtivo e está pagando aluguel por essas torres. Então, assim, é uma troca, né, que tem sobre essa questão de dinheiro no tempo, né? A gente consegue alocar melhor o nosso dinheiro e eles alugam para a gente. Mas, voltando a falar do escopo da minha área, né, então, e da minha vaga especificamente, eu fico vendo essas decisões de financiamento, o impacto de leasing. Hoje em dia eu tenho feito um approach muito junto com o tributário, né, para entender o processo de apuração e ver como é que a gente está maximizando isso, e sempre no escopo muito, tipo, vamos fazer o real versus orçado disso, tipo, quanto a gente esperou gastar e quanto a gente está gastando e por quê. Tem outra parte grande da minha área, que acho que é a maior parte dela, toca muito a parte de real versus orçado da operação mesmo, né? Tipo, acho que o Eric conhece isso bem, pegou comigo na época que a gente trabalhou na Mr. Cat, ali entre a receita e o EBITDA, né? Onde rola a operação da empresa. Então, assim, você tem uma equipe, hoje em dia, são 5 pessoas olhando na lupa, né? Todos os pontos. Aí fica analisando o custo, a receita média por usuário, como é que está a questão de digitalização das nossas contas, vendo todos os KPIs relativos os KPIs e os números financeiros e econômicos da operação TIM. Aí passou desse escopo da operação, toda a parte financeira, tributária, e patrimonial, né? Sou eu que toco. Aí, dentre essas coisas, analisar fluxo de caixa, que é o foco de vocês, as linhas finais do P&L, né, que seriam abaixo do EBITDA, você vai ter depreciação, toda a parte financeira e toda a parte tributária. Aí essa é a parte ali que eu amarro, e os relatórios patrimoniais, né, que é balanço, tipo, quanto a empresa tem de como é que é mesmo o nome daquilo? De ativo, passivo, patrimônio líquido, e em cima disso você junta tudo e você começa a montar KPIs financeiros, né? Como é que é a relação dívida e EBITDA da empresa, né? Tipo, a gente tem uma dívida que a gente consegue gerar o retorno com a nossa operação, e você começa a desenvolver uma série de indicadores para facilitar a visualização dessas relações, né, de risco e rentabilidade. Interessante. É que a gente faz várias perguntas técnicas, várias coisas, e a gente acaba não entendendo muito bem como funciona por trás. Muito obrigado por explicar que você faz parte do que você está inserido. É bem interessante. Vem nesses lugares. Eu acho que, assim, é um trabalho hoje em dia que, assim, assim, eu gosto muito do escopo do meu trabalho, né? Então, assim, eu acho bem legal você entender essas dinâmicas. E, assim, é até engraçado que hoje em dia eu analisando a dinâmica das coisas, eu consigo ver muitas vezes o que a diretoria está pensando para frente e ainda não desceu para baixo. Um exemplo, acho que já está no mercado, né? A TIM, a Vivo e a Claro compraram a operação de móvel da Oi. E assim, eu percebi que vinha um processo de geração de caixa, né? De muito caixa. Quer dizer, a empresa estava gerando recurso e não estava gastando, estava fazendo post. Assim, a gente sabia que em algum momento ia sair alguma coisa, né? Você sabia que, enfim, não necessariamente isso, mas você tinha ali um movimento planejado para alguma coisa. Então, você começa a ver essas coisas acontecendo. O que eu falo, quando você começa a juntar esses 3 demonstrativos financeiros, você começa a entender o que está se passando ali por dentro o caminho, né, que a operação está indo. Entendi. Você viu que estava sendo um acúmulo, né? E que eles deram um grande movimento, eles estavam planejando alguma coisa.
Sim, exatamente. Você estava vendo ali que, assim, já tinha um movimento ali. Assim, a empresa estava acumulando caixa, sabe? Tipo, não é normal a empresa ter a não ser que ela tenha algumas, enfim, que ela está se preparando para um momento muito turbulento. Não é normal você ter, assim, a quantidade de caixa, né? A gente usa muito um conceito lá chamado NFP, que é dívida menos caixa, né? Então, ou a dívida líquida, né? A gente estava vendo a nossa dívida líquida baixando para caramba, né? A gente chegou a um período, a nossa dívida líquida está negativa, né? Quer dizer, a gente tem caixa suficiente para pagar toda a dívida que a gente tem. E, mais uma vez, entra ali a questão não necessariamente de coeficiente de financiamento, mas você entender sobre financiamento. Às vezes, você tem uma dívida de longo prazo que ela é barata. Compensa você torrar o seu recurso que você tem e pagar ela toda de uma vez? Entendeu? É melhor você pagando isso aos poucos, porque a dívida está barata. Então, eu acho que, essa questão de decisões de endividamento é um assunto muito, muito legal, né? Eu acho que também entra junto também, aí já me empolgando um pouco para ver sobre covenants, né? Tem, por exemplo, a TIM, ela não pode se endividar muito, porque a gente parte das nossas operações, ela tem covenants. Covenants ela tem que ter uma garantia de que certas coisas vão se manter. Então, assim, a gente paga multa se a gente tiver financiamento excessivo, se a gente tiver uma relação dívida-EBITDA muito grande. Então, assim, o nosso endividamento de risco fica caro, né? E para isso é importante você entender essas coisas essas noções de financiamento. Muito obrigado. Eu não tenho mais nenhuma pergunta. Valeu. Então, gente, vamos chegando aqui ao nosso final do nosso episódio de podcast. Queria te agradecer, Bernardo, pela disponibilidade. Foi muito bacana. Acho que a gente conseguiu entender muito mais aí sobre finanças corporativas. A gente já sabe aí que a intenção aí de acúmulo de capital, de várias teorias e noções aí que a gente não tinha anteriormente. Então, engrandeceu bastante o nosso conhecimento. Obrigado aí. Nada, eu acho que assim, não sei se vocês têm essa disciplina na faculdade, mas teve uma disciplina que eu tive no mestrado que foi do caralho sobre isso, que foi sobre finanças corporativas mesmo. E você entende muito sobre, cara, o dinheiro que eu estou pegando, ele, na verdade, a dívida também traz risco, né? E isso daí eu acho que é uma coisa que as pessoas não têm muita noção, que ter dívida é ter risco. Você fazer um projeto grande que você precisa se financiar, ou tanto por dívida, ou tanto por equity, né, que seria patrimônio, você fazer ação, recrutar um novo, como é que é meu nome? Um novo sócio, tem impacto no risco, são decisões no risco, e as entidades financeiras, elas olham, e cobram por isso, né? Se um banco entende que você tem muita dívida, ele vai cobrar mais caro o empréstimo para você, porque você tem mais risco de quebrar. Então, ele vai valorizar ali a questão dele. Então, assim, eu acho que, novamente falando, são essas decisões que é importante as pessoas terem em mente, né, na hora de... Os empresários terem na hora de tomar a sua decisão. Questão de estratégia, né? Sim. Não sei se Eric, você lembra do Murilo? Lembro sim. Murilo, quando entrou lá na Mr. Cat, ele contava o case das lojas americanas. Pô, teve uma época que a dívida das lojas americanas era quase um terço. A empresa pagava de dívida financeira, né, quase um terço do EBITDA, né? Então, assim, olha quanto é que é o custo do financiamento, né? O financiamento deles era, tipo, para rolar uma dívida, tinha que pagar um juro desse tamanho daqui. Então, é importante você ter noção disso. Show de bola. Obrigado aí, então, Bernardo. Nada. Tchau, tchau. Muito obrigado. Obrigada. Valeu, obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Valeu. E aí, gente? Como é que eu faço agora? Aqui.
Só para de gravar. A gravação. Interrompi. Ah, não. Interrompi. Tiração.